Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE, e hoje vamos receber aqui no nosso programa um acadêmico do curso de Fisioterapia, Matheus Santos Boquinha. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, queria agradecer primeiramente o convite. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse dia. Que coisa boa. Matheus, a gente sempre gosta de contar histórias aqui no programa, não só de superação, mas também de determinação. E para começar, conta aqui para o nosso ouvinte, quem é Matheus Boquinha. Então, Matheus Boquinha, eu vou falar primeiro sobre o Matheus do Espírito Santo, que depois vem essa parte do Boquinha. Matheus é um menino de família bem humilde, que sempre teve o intuito de crescer na vida, independente das situações que fossem aparecer. O Matheus ele é um menino muito tranquilo, que cresceu em meio a uma dificuldade paterna. Né? Eu tenho 26 anos e eu nunca conheci meu pai. Ele saiu de casa quando eu era bem criancinha, então nunca tive auxílio dele, mas eu tive uma família muito forte, que sempre quis me manter de pé, me incentivar, me educar, em meio a tantas dificuldades que a gente já passou. Que coisa importante, né? E a parte do Boquinha? Explica pra gente. Então, a parte do Boquinha tem a ver com basquete. Esse é um apelido jogando basquete, que todas as vezes que eu ia pra cesta, eu fintava o arremesso, e aí tem o nome de Boquinha, aí ficou como Boquinha. Mas essa parte aí do basquete você vai contar pra gente já já. Mas, Matheus, você desde criança, você já tinha algumas metas traçadas na sua mente. E tudo começou pela música, certo? Isso aí. Eu sou evangélico, né? Então eu sempre tive um lado da música muito forte. Então eu ia para a igreja com meus avós desde pequeno, sentava no banco da frente e eu ficava olhando os bateristas, os músicos ficarem tocando. E eu ficava apaixonado pela música. Meu olho vidrava assim. Então desde criança, com 9 anos, eu comecei a frequentar uma escolinha de música que tinha perto da minha casa. E aí então passei numa prova da FATEC, que era aula de música, e eu comecei a fazer música, e aí com 15 anos eu me formei na música. Nossa, cedo, jovem ainda, né? Aliás, você é um rapaz jovem, né? E depois da música, Matheus, veio o esporte, né? Então a gente falou assim da cultura, agora a gente vai falar aí da parte do esporte. E o esporte foi introduzido na sua vida através do basquete, foi isso? Isso, através do basquete. Bem paralelo à música, eu comecei a jogar basquete num projeto social que tinha perto da minha casa também. Então eu ia para esse projeto e depois ficava na música. Só que chegou um tempo da minha vida, com 14 anos, muito novo, que eu decidi fazer um esporte. Eu já tentei jogar futebol, mas nunca gostei de futebol e eu tive um amor pelo basquete. Então eu comecei desde 14 anos no basquete, saí da quadra de Cavalcante e fui para o Mackenzie, no Meia. Que aí foi um clube que me deu muitas oportunidades e no ano de 2015 eu fui jogar no Flamengo.
Nossa, que bacana. Então jogou profissionalmente. Joguei profissionalmente. Situa aqui o nosso ouvinte. Matheus tem 1,96 m. Caramba, Matheus é muito alto, né? Então o basquete aí veio de encontro à sua altura, né? Sim, sim. E aí eu joguei no Flamengo por um bom tempo, fui seleção carioca, fui convocado até para a seleção brasileira, mas por algumas lesões eu não dei continuidade ao basquete, então voltando mais para a questão da música. Então desde então continuei com a questão da música, continuei fazendo mais cursos ainda. E aí você termina seu ensino médio e vem o sonho da graduação, que é uma ação de continuidade natural de quem está estudando. E como que a fisioterapia entrou na sua vida? Porque você é um acadêmico do curso de fisioterapia, né? Sim, sim. E como é que essa graduação de fisioterapia veio de encontro aí ao Matheus, agora acadêmico? Então, quando eu jogava, eu tinha uma paixão muito grande pela questão da fisioterapia. Porque por ter várias lesões, eu gostava muito de ser tratado pelo fisioterapeuta, de ter uma conversa, muitas vezes até para poder me abrir por alguma situação que eu passava. Então eu sempre visei ou era musicoterapia ou seria fisioterapia. Então a fisioterapia sempre foi muito presente na minha vida. Então eu, por fazer vários cursos, eu olhei assim e falei, não, eu quero isso para minha vida assim. Que bacana. Então, na verdade, veio de uma necessidade de você enquanto atleta, Sim. né? E o bacana, né, Matheus, é que dentro da faculdade de fisioterapia você pode unir várias coisas, né? Você pode trabalhar com atletas, você pode introduzir a música. Então, acaba que todos os seus sonhos, eles acabam reunidos num único propósito. E isso Sim. é bem bacana, né? E hoje você é um acadêmico de que período? Sou acadêmico do primeiro período. Ah, você entrou agora? Isso. Na verdade, eu entrei em 2020. Sim. E aí eu tive um problema muito grande com a questão da pandemia, né? E aí eu perdi meu emprego e aí meio que eu fiquei meio assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Então você entrou em 2020 e precisou trancar a faculdade. Sim, precisei trancar a faculdade e foi muito difícil para mim. Porque eu estava muito determinado em continuar com o curso. Até porque eu estava no primeiro amor da fisioterapia. E aí eu tive que trancar, fiquei aí praticamente 2 anos sem estudar nada, sem fazer nada, só tocando música. Mas o sonho ele foi interrompido, mas ele não foi esquecido, né? Isso. E aí você retorna novamente para Fraice, como é que foi isso? Conta mais um pouquinho. Então, eu costumo falar que algumas coisas a gente costuma guardar na gaveta por um tempo, para que lá na frente a gente possa entender o que aconteceu de verdade para a gente poder tirar esses sonhos da gaveta. E aí eu pensei que tudo tinha acabado, eu não ia fazer mais nada. E aí nesse meio tempo eu fiz o Enem, eu tinha passado para musicoterapia no UFRJ, mas não era o tempo de eu fazer musicoterapia, era o tempo de eu voltar futuramente para fisioterapia. E aí teve a oportunidade da Fraice de ter uma peneira para o basquete. E aí veio a peneira do basquete, consegui passar na peneira. E hoje poder voltar há 2 anos atrás é um motivo de muita alegria. E recomeçar, né, Matheus? Isso. Então você volta como atleta, né? Volto como atleta. A gente vai interromper um pouquinho, a gente volta no segundo bloco para conversar continuar essa conversa que tá muito boa. Tá bom. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Para quem chegou agora, eu estou entrevistando o Matheus Boquinha, um músico, jogador de basquete e acadêmico da Fraice do curso de fisioterapia. Matheus, a gente estava falando aí muito sobre determinação, sobre sonhos, o seu sonho de cursar a graduação. E quais projetos hoje você tem para sua vida? Então, o primeiro projeto que eu tenho para minha vida, apesar de faltar um pouquinho de tempo, é terminar a faculdade. E assim poder ajudar as pessoas que têm necessidade de um tratamento e não conseguirem por uma dificuldade financeira. Eu sempre tive isso na minha vida, de poder ajudar os outros com o que eu sei fazer de bem. Então essa parte social aí corre na sua veia, Corre né? na minha veia demais. Isso é muito bacana. E o que a Fraice hoje representa para você? Hoje você é um jogador de basquete da Fraice, então você representa o esporte pela Fraice.
e a Fraice te recebe, né, com a educação, com os ensinamentos. Então, o que a Fraice hoje representa? Se eu pudesse definir a Fraice em uma frase, seria a continuação de um sonho. Porque a Fraice, ela me abriu uma porta muito grande, visto que hoje em dia é muito difícil esse acesso à faculdade. Nem todo mundo tem esse acesso. Então, poder continuar um sonho que sempre tive e ainda por cima fazer o que eu sempre gostei de fazer, que era através do basquete, eu sou muito grato à Fraice por essa oportunidade. E sim, eu indico a Fraice para todos os meus amigos. Não é porque eu sou aluno da Fraice, é porque de verdade aqui ela tem o intuito de formar profissionais e que tem a visão de ajudar pessoas, sim. E a gente sempre reforça isso, né, Matheus? O incluir, o formar e o transformar. E o transformar principalmente vidas. Você falou aí que poderia definir como a continuidade de um sonho, e o nosso idealizador, ele tem uma frase, que é a frase registrada da Fraice, que é o não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Senão, não faria sentido, né, Matheus? Agora, só voltando aqui, você no início falou que chegou a passar para musicoterapia e disse que não era o tempo de fazer a musicoterapia, que era o tempo da fisioterapia. O que te fez chegar a essa conclusão? Então, foi muito difícil ter essa percepção no momento, porque eu estava muito feliz por ter passado para a musicoterapia, mas eu sempre senti que eu tinha uma particularidade em si com a fisioterapia, por projetos futuros, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto de ter esse contato, e talvez a musicoterapia não iria me ajudar tanto nesse projeto. Em si, a fisioterapia, sim, em contato direto com as pessoas. Mas não descarte também a possibilidade, né, da sim, musicoterapia futuramente. Eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, né, e o Matheus está aqui de frente para mim já com um violão na mão, que você leva a música aí nos intervalos da faculdade, né, para os seus colegas. E eu gostaria que você tocasse algo pra gente, para os nossos ouvintes. Mas antes disso, Matheus, eu queria dizer que sua história é linda, que a sua história é uma história de determinação, né? Você é um menino que poderia ser um excluído socialmente, no entanto, sua família não desistiu de você, isso é muito importante, e você não desistiu de você também. Então, queria agradecer muito a sua participação, desejar sucesso, muitas realizações profissionais. A gente volta na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE e vamos terminar hoje de forma diferente com o Matheus aí tocando pra gente. Primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade, sim. Eu queria falar pra você que tá ouvindo, pra você não desistir do seu sonho. Se você tem um sonho, corra atrás dele, seja determinado, que no tempo certo ele vai acontecer. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência,
sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Você duvida, você acredita, ninguém explica não. A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na FRAICE. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora, 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241, 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.